Em As Branquelas, conhecemos os detetives do FBI, Marcus e Kevin Copeland. O filme começa com os dois disfarçados em uma missão secreta de apreensão de drogas. Um homem chega e se diz ser o sorveteiro, ele vai fazer a entrega do sorvete tudo da loja. Num primeiro momento, esse cara realmente parece um traficante de drogas, porque eles conversam em códigos, eles ficam falando coisas do tipo, eu trouxe a encomenda do Manny. Aí ele fica, mostra pro meu parceiro. Eles não falam tipo assim, você viu que eu fiz igualzinho? Eu que dublei. Eu que dublei eles. E essa primeira cena, apesar de ser totalmente exagerada, é uma cena realmente engraçada, porque eles estão super exagerados, eles ficam falando um monte de coisa que a gente nem tá entendendo o que eles estão falando, e aí eles ficam ali tentando enrolar o sorveteiro até que eles se revelam agentes do FBI. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao show de cinema. O Marcos e o Kevin começam a sair na porrada com os caras, e os caras começam a sair na porrada com eles, é porrada pra cá, porrada pra lá. E quando o Kevin vai abrir o pote de sorvete, que era pra ser as drogas, é realmente sorvete. E aí entram os verdadeiros traficantes e começa um tiroteio pra tudo quanto é lado com todo mundo, até que todos os caras, o sorveteiro e os traficantes, eles fogem e o Kevin e o Marcos ficam lá com cara de cuíca. O chefe dos dois aparece e ele tá possesso, ele tá muito bravo com os dois. E nessa conversa com eles, ele já meio que mostra que os dois sempre fazem esse tipo de coisa, então já dá pra entender que os dois são bem atrapalhados. Enquanto Marcos e Kevin estão ali sendo esculachados pelo chefe, a esposa do Marcos liga pra ele pra conversar com ele. E nesse momento a gente já percebe que ela já ligou num momento inconveniente, mas a gente não esperava o que ela ainda vai fazer nesse filme, porque não tem ninguém mais inconveniente do que ela. E ela é tipo a gente quando a gente fica pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Ela não para de encher o saco. Alô? Oi. Oi, Vitória, não dá pra falar agora, o chefe tá me dando a maior bronca, te ligo depois. Desculpa. É o Gordon, fala. Oi, chefe, é a Bianca. Pede pro Marcos e pro Kevin se inscreverem no canal. Claro, peço sim. Nesse primeiro momento, nós também conhecemos outras figuras importantes da história, que é o Gomes e o Harper, que são outros agentes do FBI que trabalham ali com o Marcos e com o Kevin, mas nesse primeiro momento a gente já consegue ver que eles não se dão bem. Caso vocês ainda não tenham percebido, o Harper é o Greg de Todo Mundo em Pânico. Ah, meu Deus, eles estão trabalhando juntinhos, amiguinhos. Cadê o pé? Cadê o pé? Marcos chega em casa e ele não tem paz com a esposa dele. Ela fica insistindo pra conversar com o Marcos e não para, e não que isso seja errado também. É que a gente vê que ela é um pouco exagerada. O Marcos acaba cedendo a conversa e fala, beleza, senta aí, vamos conversar então. E o Marcos faz o quê? Dorme. Mas sabe o que eu mais gosto? Quando vocês se inscrevem no canal. Depois dessa parte, nós entramos em uma reunião do FBI, onde o chefe do Kevin e do Marcos estão explicando sobre Andrew Wilson. Ele é um cara muito rico e tem duas filhas, a Brittany e a Tiffany. E o que tá acontecendo? As filhas dele estão sendo ameaçadas de sequestro. Então o FBI quer ficar de olho naquelas duas garotas porque elas vão passar o fim de semana em Hamptons. Acontece que os agentes do FBI já deram uma olhada na ficha das garotas e já sabem que tipo de pessoa que elas são. Então nenhum deles quer ser o segurança delas por aquele final de semana, nenhum deles quer ir lá buscar elas no aeroporto. O Marcos e o Kevin entram na sala, pedem pra ficar com o caso e o chefe acaba permitindo. No primeiro momento, Marcos e Kevin começam a estudar ali o caso pra entender o que tá acontecendo e eles veem que tem um tal de Ted Burton, que é o sócio do Andrew Wilson. Esse cara foi preso e ele é suspeito porque a data que ele saiu da prisão coincide com os primeiros sequestros que estavam acontecendo. Ou seja, a gente descobre também que já estão acontecendo sequestros anteriormente. As irmãs Wilson não são as primeiras que podem ser sequestradas. Chocada. O Kevin nem queria ficar no comando desse caso, porém ele sabe que é a única coisa que sobrou pra ele e pro Marcos. Eles vão ter que cuidar daquilo. Nesse momento a gente descobre também que o Marcos tem problema com lactose. Enfim, conhecemos as irmãs Wilson, que são lindos seres humanos. Nossa! Uau! Que lindas. São super arrogantes, tratam ele super mal. E é nesse momento que eles descobrem aonde que estão se metendo. Ao chegar no carro, o Marcos vê que tem o cachorro das irmãs Wilson na frente, onde ele ia sentar. E aí o Kevin fala pra ele, vai no porta-malas, né? E ele vai no porta-mala. Tipo eu e a Vitória. Ai, Vi, eu tô com muito medo. Não precisa, Bita. Enquanto eles estão indo pro hotel, o cachorro que tá lá na frente, ele tá na janelinha super de boa, até que ele cai e o Kevin fica tentando segurar ele pela coleira, tentando puxar ele, só que ele tá dirigindo, né? Até que ele cai na vala do acostamento. As irmãs Wilson acabam machucando o nariz e a boca e aí elas têm um ADP. Enfim, elas começam a surtar porque elas não querem mais ir pra Hamptons por causa desses machucados e o Kevin fica lá tentando convencê-las a ir, mas elas não querem ir de nenhum jeito. Então o Kevin
Kevin tem uma brilhante ideia. Os dois chamam os maquiadores que transformam eles para as missões do FBI e eles são transformados na Tiffany e na Britney, sim, as irmãs Wilson. E fica um horror. Quando chegam ao hotel, os dois estão ali tentando agir da maneira mais natural possível, tentando ser uma mulher, mas eles fracassam no primeiro momento em que o cara dá em cima de um deles. Eles ficam super revoltados, ficam xingando o cara e meio que ali eles já podiam ter estragado tudo, mas graças a Deus a gente tá num filme, então ninguém tá olhando pra eles. A sorte desse filme é que todo mundo é burro. Os dois se safaram, conseguiram ali pegar as chaves do quarto e quando eles estão indo pro quarto, eles conhecem Karen, Tori e Lisa, que são as amigas das irmãs Wilson, e elas ficam super animadas quando elas veem eles. As garotas, como já conheciam as irmãs Wilson, elas estranham eles, né? Elas falam, caramba, você tá mais alto? É que fizemos os joelhos. Ai, eu amo esse filme. Kevin e Marcus querem correr pro quarto, eles querem sair dali o mais rápido possível, mas as garotas levam eles pra recepção da revista Hamptons. Chegando lá, a gente percebe que uma das amigas, a Karen, tem paquerinha com um cara que é o Hit. E aí o Marcus e o Kevin conhecem as arqui-inimigas da Britney e da Tiffany, que são as gêmeas Vandergaud. Ah, são gêmeas? São, né? São gêmeas. É mesmo, menina. Mas não tem nada a ver. É, mas como tudo nesse filme, nada tem a ver. E aí a gente tem o diálogo mais icônico desse filme. Elas ficam se xingando de um jeito que não faz sentido nenhum. Sua mãe é tão burra que ela nem sabe escovar os dentes direito. Ela é inimiga do enxaguante bucal. Ah, é? E a sua mãe é tão burra, mas tão burra, que ela prefere as compras ao invés de comprar pela internet. Sua mãe é tão velha que ela dava rolê com a Dercy Gonçalves. E sua mãe, ela é tão... Ela é tão... Megan, fala você. Sua mãe é tão burra, mas tão burra, que em vez de ela falar WhatsApp, ela fala Zap. Pode, gente, Zap. O que foi? No meio dessa guerrinha de xingamentos, elas são interrompidas pelo pai das gêmeas, que convidam a Britney e a Tiffany, que na verdade são o Kevin e o Marcus, pra festa do branco que vai ter naquele final de semana. Kevin olha pro lado e vê uma repórter e ele fica apaixonado. O problema é que ele tá de Britney, né? Então ele tenta ali dar em cima da repórter, mas a repórter fica meio confusa e aí ele fica tipo... Não, bonitinha, só tô brincando com você. Enquanto isso, Marcus tá ali conversando com as amigas e ele come vários quiches. O problema é que esses quiches... tem leite, né? Porque tem queijo. E lembra que eu falei que ele tem problema com lactose? Então ele corre pro banheiro e as amigas vão junto, né? Porque a mulher não se separa quando vai no banheiro. E aí ele se caga todo, gente. É uma cena bem exagerada. Eu e a Vitória, a gente adora piada de pum, mas essa aí eu não gosto muito. Eu acho meio sem graça, assim. É, eu não acho tão legal. É, mas é engraçado a situação que ele tá, porque eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Se você caga, sim. E tem gente que não caga? Em lugar, não. Mas se tem uma diarreia, a pessoa cai em qualquer lugar, Vitória. Não tem desculpa. Sabe? Tipo um pum molhado. Pum molhado. Quando o Marcos sai do banheiro, ele conhece Latrell, que é nada mais nada menos do que o rei desse filme. E ele começa a dar em cima do Marcos. E o Marcos, pelo amor de Deus, né? Tipo, sai daqui, cara. Eu não tô afim de você. Mas ele tá ali, ele fica apaixonado pelo Marcos. Mas é óbvio que eles não sabem que é o Marcos, né? O pai das arqui-inimigas das branquelas anuncia o leilão de caridade dos Vandergeld. E como vai ter esse leilão, o Marcos e o Kevin vão às compras com Karen, Lisa e Tori. E é uma cena maravilhosa. Brilhante. No caminho pro shopping começa a tocar A Thousand Miles, que virou... sei lá, a música oficial desse filme. Eu acho que não tem uma pessoa que não escuta essa música e fala a música das branquelas. É mesmo? Chegando na loja, o Marcos vai experimentar a roupa sozinho e o Kevin vai ajudar a Lisa. Então, enquanto ele tá lá na maior dificuldade, a mulher dele liga de novo, perguntando onde que ele tava. Só que no mesmo minuto, a mulher da loja entra no provador pra ajudar ele. Então ele tá com o celular longe e começa a dar atenção pra mulher do provador. Só que a cena dá a entender que tá acontecendo algo a mais ali entre eles. Então a esposa do Marcos escuta aquilo e dá um surto total. Ela fica achando que ele tá traindo ela. Enquanto isso, o Kevin tá lá ainda ajudando a Lisa e a Karen aparece pra ajudar o Marcos. E quando o Marcos fica vestidinho, ele sai do provador. Gente, sério, essa cena, eu me racho o bico tanto. E eu me sinto aquilo, eu me sinto na pele dele, porque toda vez que eu vou em loja e eu odeio a roupa, eu saio exatamente como ele e eu fico tipo, tá uma merda. E todo mundo fica, tá lindo! Você ficou linda! Se você não comprar, eu compro pra mim. Ao saírem da loja, os agentes do FBI, Harper e Gomes, estão lá fora, porque eles estão de olho nas branquelas. Eles são os agentes responsáveis
por cuidar delas. E ali, naquele momento, elas já passam pelo primeiro momento de perigo delas, porque elas estavam dando uma volta em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro? Elas estavam ali por São Paulo, Rio de Janeiro, e passa um homem e pega a bolsa do Kevin. É estranho falar isso, né? Só que dentro da bolsa dele tinha uma arma e um distintivo do FBI. Então o Marcos manda ele correr atrás do cara e ele corre atrás do cara. E os detetives Gomes e Harper começam a ir atrás, né? Porque vai que a Brittany precisa de ajuda, mas ela não precisa. Não é só uma bolsa. É uma prada. Corta a cena, eles estão no leilão de caridade dos Vandergeld e eles estão numa mesa horrível. E a Tori menciona que eles só estão naquela mesa porque as branquelas xingaram a mãe das Vandergeld. Tiffany Wilson é leiloada a Latrell por $50 mil. À vista. É, gato, o cara tem grana. E ela não quer ir, né, gente? Ela não quer ir, ela não tá nem um pouco afim de ir, mas vai ter que ir, né? Foi leiloada. É claro que não quer ir, né? É o Marcos. E eles não aguentam mais, eles estão cansados já, mas eles sabem que o final de semana já tá acabando, eles têm que passar por aquilo por mais um tempinho só, então eles falam, o que custa a gente fazer isso pra não perder o emprego? Porém, quando eles acham que vão ter um sossego das calcinhas, as amigas aparecem no quarto e falam, uhul, surpresa, noite no pijama, para! E se inscreve. À vista. Na festinha de pijama, a Karen fica pedindo conselhos amorosos e quem tá aconselhando é o Marcos e o Kevin, por incrível que pareça. E eu amo que nessa parte eu reparei que a mãozinha deles tem uma francesinha. No quarto, 2 caras batem na porta, o Kevin vai abrir e vê que são 2 caras suspeitos, ele começa a lutar com os 2, até que as meninas aparecem e falam que eles eram apenas os strippers que elas tinham contratado pra noite. No dia seguinte, as branquelas e as amigas vão à praia e chegando lá, tá a galera toda, tem as gêmeas, tá o Latrell, tá a repórter, importante isso, porque aí o Kevin vai fazer o quê? Vai dar em cima da repórter. Ele coloca as roupas do Latrell, finge que é o Latrell e vai dar em cima da repórter. Ele consegue marcar o encontro com ela, porém naquela mesma noite que ele marcou o encontro, o Marcos vai ter o jantar com o Latrell. A mulher do Marcos está com uma amiga em um restaurante e o cartão dela é recusado. E quando ela conversa com o banco, ela descobre que um vestido foi comprado no valor de $4 mil. E ela já suspeita que o Marcos trai ela a cada 10 segundos, então ela fica totalmente maluca e vai atrás dele. Marcos vai ao jantar com o Latrell. O jantar começa tranquilo até que Marcos começa a agir estranhamente para assustar o Latrell. Você é linda e tem uma delicadeza. Me faz pensar que juntos seríamos mais fortes. Obviamente isso não adianta nada, porque mesmo depois da Tiffany ficar ali comendo horrores, cuspindo, inclusive eu tenho uma figurinha com ela rindo daquele jeito, sabe? Mesmo assim não adianta nada, porque o Latrell fica mais afim dela ainda. Corta para os detetives Gomes e Harper que estão no quarto de Kevin e Marcos enquanto eles não estão lá, porque eles estão procurando pistas de que tem alguma coisa de errado com a Brittany e a Tiffany. E tem, né? Porque eles são homens. E eles descobrem isso, porque eles acham máscaras lá. Eles acham as máscaras das branquelas. Eles ficam... Enquanto o Harper tá lá tirando calcinha. Nessa mesma noite, todo mundo vai pra uma balada. A Karen puxa todo mundo pra pista de dança e fica lá num cantinho tentando sensualizar pro hit. A irmã Vandergeld, que é a namorada dele, percebe e aí começa uma batalha de dança entre todas elas, que é maravilhoso. Sticky mighty psycho. I think it's really Ico. Just taco rock, just stop on my stuck in not gonna. Here we go. It's a rock and rock, maquinary stuck do way. Karen acaba passando mal e Marcos e Kevin, sendo boas amigas, vão lá cuidar dela. E enquanto ela tá ali vomitando horrores, ela acaba mencionando que os Vandergeld estão falidos. As irmãs Wilson verdadeira acabam vendo no jornal que elas arrasaram na noite anterior na balada. E elas ficam super animadas. Porém, elas lembram que elas não estavam lá. Então elas ficam... Nós fomos clonadas! A mulher do Marcos finalmente chega no hotel e ela acaba entrando no quarto dele, fica ali investigando pra ver se tem alguém lá. E no caso, quem tá ali vestido de Brittany é o Kevin. Então nesse momento ela vê o Kevin ali, só que ela não sabe que é o Kevin, e ela acredita que o Marcos está atraindo ela, né? Agora ela finalmente tem uma prova, né? As irmãs Wilson também chegam no hotel, porque elas querem saber quem é que tá se passando por elas. Só que nesse momento o Gomes e o Harper veem as duas e falam: olá, o Marcos e o Kevin.
Então eles levam ela para o chefe deles e lá eles tentam mostrar que elas são o Marcus e o Kevin. Não é o Marcus e o Kevin, né? Então eles acabam sendo demitidos. Depois do que acontece, o chefe, que não é bobo nem nada, vai ao quarto de Brittany e Tiffany e desmascara Marcus e Kevin. E os dois também são demitidos. Na hora que estão indo embora, o Kevin recebe uma ligação de alguém do FBI que estava fazendo algum tipo de pesquisa pra ele e descobre que tem o DNA do Vandergeld nos sequestros que estavam acontecendo anteriormente. Então o Vandergeld está envolvido e o Marcus e o Kevin decidem voltar para eles continuarem a investigação por conta própria. O Marcus e o Kevin então decidem chamar o Gomes e o Harper pra participar de todo o plano deles. Naquela noite é a festa do branco, o Marcus e o Kevin chegam lá e já são enquadradas pelas amigas falando que elas conseguiram colocar eles no desfile. Quando elas todas vão pro camarim, a gente vê que as irmãs Vandergeld estão conversando com o cara que organiza tudo e ele diz que elas estão fora do desfile. E obviamente elas ficam surtadas. O desfile começa e as verdadeiras irmãs Wilson aparecem lá. E o problema é que o Kevin e o Marcus já estão desfilando nas passarelas. E aí a cena é maravilhosa, porque aí eles entram, aí todo mundo fica, olha, Brittany e Tiffany, uhul! E aí eles saem e aí elas entram de novo. Aí eles, nossa, que rápidas! Uau, como são rápidas! E assim, é maravilhoso porque eles não têm nada a ver. Então assim... As irmãs Vandergeld estavam preparando um plano maquiavélico, mas tudo dá errado porque as amigas Lisa, Tori e Karen percebem que elas queriam fazer alguma coisa errada e elas acabam caindo no palco do desfile. Dado. E aí um balde de tinta que elas iam derrubar na Brittany e na Tiffany cai em cima delas. É o momento Carrie estranha do filme, né? A Brittany e a Tiffany entram no palco gritando, falando que o Marcus e o Kevin são impostoras. E nesse momento o Vandergeld fala, apaguem as luzes. Apaguem as luzes. E aí, sei lá, um Bumba Meu Boi entra no palco e... é um Bumba Meu Boi, não é? Sei lá, entra no palco e pega as irmãs Wilson junto com o Kevin e o Mark. Até que o Bumba Meu Boi sai do palco e só tá no palco o Kevin e a Brittany, Aí uma das irmãs uma real. das irmãs, exatamente. E aí ele vê o pezinho do Marcus ali perdido no Bumba Meu Boi e aí ele corre e salva o Marcus e a Brittany ou a Tiffany, que eu não lembro quem é que tá lá. E aí uma luta começa, sei lá, eu acho que é a quinta cena do filme, que é uma cena de ação, né? Até que o Vandergeld pega as irmãs Wilson, ele vai lá, ameaça elas com um revólver e consegue capturar ela e tá quase dando certo o sequestro. Porém, o Gomes e o Harper aparecem pra ajudar os irmãos Copeland e aí eles correm atrás do Vandergeld e aí nesse momento temos um momento explica roteiro, onde o Vandergeld explica que ele faliu de tanto gastar em besteira, então ele tava fazendo esses sequestros pra conseguir dinheiro, porém a repórter que o Kevin tava saindo gravou tudo isso, então ele ameaça atirar na repórter, mas aí o Kevin entra na frente, aí ele vai lá e também ameaça atirar no Marcus, mas aí o Latrell entra na... Latrell salva o Marcus. É maravilhoso. O Marcus vai agradecer o Latrell por ele ter entrado na frente do tiro. O Kevin vai falar com a repórter, só que nesse momento chega a mulher do Marcus achando que é a amante dele. E aí acaba tirando a máscara e ela vê que ele é o Kevin e não que é uma mulher. E sabe o que eu amo dessa parte? Porque toda hora que eles tiram a máscara, não sai apenas a máscara, sai o lente de contato também. O chefe do FBI chega e fica indignado com toda a bagunça que aconteceu ali, mas ele fica feliz pelo Harper, o Gomes, o Kevin e o Marcus terem conseguido capturar o cara certo e acaba recontratando todos eles. Bom, aí o Kevin consegue conquistar a repórter, o Marcus consegue fazer as pazes com a mulher dele e o Latrell conquista as irmãs Wilson. Não, e é maravilhoso, porque ele sai assim caminhando com elas e ele tá com um tiro no braço, né? E ele tá lá, make my way downtown. O Marcus e o Kevin se encontram com Lisa, Tori e Karen e elas revelam pra eles que elas gostavam bem mais da Brittany e da Tiffany quando eles eram elas. O que é bem legal porque no final do filme elas ficam meio decepcionadas, falando caramba, a gente não vai mais sair junto, né? Tipo, porque vocês não são nossas amigas. E aí eles ficam, como assim? Vamos juntar todo mundo e vamos às compras. E é super legal porque dá a entender que eles continuaram amigos depois daquilo. Uma pena que a gente não teve a oportunidade de saber o que aconteceu com eles depois, né? Cadê o 2? Cadê o 2? As Branquelas pode se considerar um filme brasileiro. Eu acho que não existe outro país que ame tanto esse filme quanto o nosso. Deixa aí pra gente nos comentários outras sugestões de filmes e séries que a gente traz aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até quinta. Tchau!